Implantação de um sistema arquivístico unificado. Introdução. A sociedade passa por um período de geração de grandes volumes de dados. Este volume gera uma certa preocupação na forma de tratar e organizar certos dados, sejam eles textuais ou gráficas. Segundo o Conselho Nacional de Arquivos, a CONAC Brasil 2016, a degradação e a obsolescência da tecnologia são os principais fatores de comprometimento da preservação de documentos digitais, uma vez que ameaçam a autenticidade e a integridade da acessibilidade. A arquivologia, segundo a CONAC Brasil 2016, é a disciplina que estuda as funções do arquivo e os princípios e técnicas a serem observados na produção, organização de guarda, na preservação e na utilização dos arquivos. Com a grande evolução do sistema do plano Pinto e Braga, também é uma necessidade maior e a compreensão para um programa surge a necessidade de mudanças, especialmente quando nos referimos a um sistema de legados. Esses são difíceis de serem modificados e compreendidos. Para facilitar a manutenção de um sistema de legado ao longo do tempo, pode ser lido da estrutura inicial comprometida e é necessário aplicá-la na reengenharia, sempre visando a melhoria da estrutura e da sua inteligibilidade. A reengenharia envolve a redocumentação do sistema, alterações de linguagem e de programação para mais atual, a refatoração e arquitetura de uma série de mudanças de atualização em sua estrutura e seus dados. Para Passman, a reengenharia preocupa analisar um projeto e implementar o sistema do legado aplicado em técnicas e métodos de transformação, visando melhorar a arquitetura do sistema. Segundo Souza Hark, qualquer mudança deve ser feita por muita prudência, pois a transmutação ocorre de forma transparente e sem perda de dados, visando o resultado satisfatório. Devido ao grande volume da importância de informações, segundo Harris, a imigração de uma base antiga para uma nova deve ser vista de prioridades para a conclusão do projeto que visa a substituição de softwares. A migração de dados do processo de importação de dados delegado para o seu novo sistema. Ela pode envolver, é, ela pode envolver a reinserção do manual de dados de importação deles por meio de aplicação e migração realizada, dependendo da escolha do inteligente da estratégia da migração, basicamente. Há duas estratégias discutidas na literatura: o Big Bang de Clicker, o Instituto de Memória Histórica Cultural, IMHC, e possui um conjunto de ferramentas e sistemas implantados na catalogação e armazenamento da preservação dos dados. Com o passar do tempo, identificou-se a necessidade de implementar um sistema arquivístico unificado por MHC. O sistema legado de Gary, responsável pelo gerenciamento de imagens da instituição em MHC, da leitura e análise desses dados, que pode ser realizado através do próprio SGDB MSOQL, através da ferramenta PHP, e outros foram disponibilizados a partir de um backup de base de dados originais disponibilizando previamente. Devido à heterogeneidade dos bancos de dados, diferentes sistemas de gerenciamento de documentos dentre o Instituto está localizado na Universidade de Caxias do Sul, UFCS, vinculado ao Centro de Ciências Humanas e Educação, a CCHE. É necessário unificar os dados de ferramenta chamada de galeria, que então é responsável pela catalogação e gerenciamento das imagens. Ferramentas do Atom, que possui um banco de dados totalmente diferente e tem a mesma ideia fundamental da legada posteriormente, encerrará qualquer tipo de cadastro feito nesta ferramenta. E a IAC Atom será também adotado como sistema único principal. O sistema ICR Atom, acrônico Accepted Memory, é totalmente feito para o ambiente da web de softwares de código que deve ser projetado descritivo arquivístico, que possui um acesso de vários idiomas e bem contabilidade em todos os navegadores existentes atualmente, destinado a auxiliar os projetos de descrição e catalogação de arquivísticas conforme os padrões estipulados pelo IEC.
O objetivo geral do trabalho é migrar todos os sistemas de legado do Garrick para realizar a importação do Atom. O presente artigo apresenta, na seção 2, os assuntos sobre os sistemas arquivísticos e sistemas de legados ETL e migração de dados e trabalhos relacionados às considerações finais. Já na seção 3, descreve o que é MHC e os softwares utilizados com os problemas de sistemas do ambiente leste dos softwares e todos utilizados para os testes e metodologias de integração dos dados. A seção 4 apresenta resultados do estudo e, por fim, a seção 5 apresenta a conclusão do trabalho. A grande quantidade de informação digital trouxe uma nova realidade para os arquivos que grandes empresas das entidades passavam, que adotaram um sistema para gerir os documentos conforme Lopes, 2004, 329. Vive-se uma nova época para a presença de informações registradas mensuráveis nos bytes, em uma significação muito maior do que se possa a priori imaginar. Neste contexto, o sistema de gestão de arquivamento de documentos fornece dados de acervos organizados e tornando possível o gerenciamento. Toda a informação transmitida para a rede e é de origem dos sistemas digitais que possuem uma característica arquivística, conforme afirma Lopes 2009, página 300. Os equipamentos informáticos usados para roteiramente como meios de produzir e acumular e transmitir informações arquivísticas e não arquivísticas. Ainda segundo o autor, grande parte da documentação e informação do arquivo, muitas dessas informações, se cristalizam os documentos informáticos e não existindo outros suportes para alvos com a necessidade de estabelecer normas e regras. Combinou-se da construção de catálogos, originando assim a catalogação. Como o tempo foi aprimorada e se tornou a metodologia de procedimento de tratamento de conhecimento, com o passar do tempo, a sua respectiva época, a tecnologia auxiliou para o aprimoramento e apresentação de informações, facilitando a recuperação e a disseminação da informação. A função de arquivos estaria, respectivamente, possíveis reutilizadas da informação geradas para a estrutura dos processos de trabalho, que lhe impõem a interpretação contextual e, ao longo do possível, expressar o conjunto de informações orgânicas textuais em um ambiente seguro, que pode ser considerado qualquer informação gerada por instituição que disponibilizam arquivos e dados como a informação arquivística, trazendo consigo informações das respectivas estruturas de organização do acervo. Afinal, o uso da internet facilita a divulgação de acervos e o uso por meio da difusão da informação, em especial a descrição arquivística. Na próxima sessão, apresentado com o conceito do que o sistema legado dos seus problemas, como são vistos nas organizações. O sistema do legado. Passman define o sistema de legado como um sistema antigo, no qual o documento é projetado e precisa ser mantido por muitos anos pelas organizações com o passar dos anos. Esse sistema se torna obsoleto, tornando-se vital para a substituição do mesmo, para que as organizações sigam as suas atividades normalmente. Como passa no tempo, os sistemas se tornam maiores e com um nível de complexidade muito elevado, atendendo a muito mais do que colaboradores. Com o aumento dos requisitos e dados que precisam ser alterados frequentemente, porém, todas essas mudanças do cenário ficam favorável quando é preciso criar um produto variável, colocando o mais rápido possível funcionamento. E é quase unânime nas organizações optar por prolongar a vida útil dos sistemas, sendo que os mesmos ainda atendem à necessidade do negócio. Segundo desses sistemas e legados, ainda são pilares para as empresas, dependendo do tempo de integração de serviços, e são fornecidos pelos softwares, onde qualquer falha provoca um efeito direto e negativo para a forma de trabalho. Somerville, 2016, Pinto, 2005, define que a evolução de um sistema é o termo amplo que cobre todo o tempo em uma simples adição de um campo de dados até completar a reimplementação de um sistema. A extração e a transformação da carga do sistema FTL consome grande parte do tempo que precisa ser muito esforço para o ambiente da Dow House,
que seja consumido pelo desenvolvimento de um sistema ETL como um grande desafio, pois diversos fatores externos acabam gerando uma grande e enorme pressão que podemos criá-los sendo requisitos, negócio de fonte de dados, que janela de orçamento, processo e conjunto de habilidades das pessoas envolvidas, no entanto, pode dificultar entender o porquê do sistema HTL, que é tão também complexo para consumir recursos do Kimball. Muitas empresas possuem grandes variedades de ambientes operacionais onde ficam localizados seu sistema, conseguindo toda essa quantidade de informações de ambientes e padrões diferentes, sem que os dados sejam redundantes, se torna uma tarefa árdua conforme a descrição de Kimball Ross, que precisa cumprir várias fases para o desenvolvimento da ETLH e a TDW. Segundo Kimball, acrescenta as empresas apostando no sistema, apoiando a decisão baseada nas arquiteturas para melhor gerir grande quantidade de dados. Porém, tudo isso seja possível obrigatório do processo ETL, e os autores ainda afirmam que 70% de recursos necessários para a implementação e manutenção do DW são consumidores deste processo. Sendo no Kimball Caceta 2004-22, o sistema de ETL refere-se à extração e redobração de erros e correção de dados em falta, que fornece medidas documentais de confiança de dados, que captura o fluxo de dados de transicionais por precaução, ajuste de dados de várias fontes para ser utilizado no conjunto da estrutura de dados para ser utilizado em ferramentas utilizadas finais no sistema de ETL. Segundo Kowalski, é composto da etapa da fase da primeira delas e a extração, onde é realizada a extração de dados heterogêneos de diversas fontes. Segunda consiste a transformação de dados, onde é realizada a limpeza, padronização dos arquivos, etc. Por fim, na terceira de dados, transformada a inserção de vários bancos de dados e o destino. Segundo os requisitos identificados na série de decisões de arquitetura, você precisa fazer o início do seu projeto. E alguns desses precisam também ser alinhados antes que iniciam do projeto ETLH. Os requisitos de negócio que precisam estar claros nos documentos. É necessário realizar uma análise de viabilidade de dados, que é preciso verificar a latência dos dados, ou seja, qual é o tempo do máximo para que os dados sejam disponibilizados e quais são as políticas de conformidade da segurança adotada pela empresa. Da próxima sessão, por objeto de apresentar conceitos sobre a imigração de dados relacionados aos objetivos dos artigos. Imigração de dados. As diferentes tecnologias de gerenciamento de dados consistentes nos avanços tecnológicos que faz com que em determinado momento era moderno e eficiente conforme obsoleto. Neste momento a migração de dados para um novo sistema se faz necessário e se torna para a maioria dos gerentes do projeto, tendo a finalidade de atender às necessidades atuais e futuras das empresas. A migração de um sistema de delegação para o novo, independente do tipo de projeto, necessita de alguns cuidados, pois conversões de tratado, transformações dos dados serão necessárias para que o processo de migração seja realizado com sucesso sem a perda de informações. A imigração de dados que permite a migração seja transformados e se tornarem compatíveis a serem inscritos em um novo sistema, que pode ser um processo de migração e deve ser realizado com muita competência e cuidado. Muito importante que a migração seja feita para a melhor qualidade e integridade da preservação dos dados, garantindo a continuidade da operação da empresa. Para gerir nenhuma informação que seja perdida no processo de realização de forma inteligente, existem duas estratégias conhecidas: Big Bang e Click. A primeira é da estrutura do Big Bang, determina a imigração a ser realizada somente uma vez que o sistema está passando por um processo de imigração ineficaz, inacessível, quando todo o processo de ETL é realizado. Para minimizar os
os impactos negativos desse tipo de estratégia. A maioria da empresa realiza esse processo, pois os horários de trabalho ou feriados longos da data de maneira de corte necessária aos dados não impactam o fluxo vital da organização. A segunda estratégia do clique determina que a migração deve ser realizada de forma interativa, ou seja, diz que o processo se repete diversas vezes até chegar ao resultado em cada vez que gera o resultado parcial e será utilizado na vez seguinte, até que não tenha mais dados a serem migrados. Desta maneira, o processo se torna muito mais complexo, pois existirão sistemas de rodando paralelo onde o usuário irá precisar alternar entre um sistema e outro para localizar as informações desejadas até o processo de migração não seja finalizado nos usuários que precisam continuar com o acesso de utilização do sistema do legado. Na próxima sessão são apresentados trabalhos relacionados à implantação de um sistema arquivístico unificado. Os trabalhos relacionados para o desenvolvimento da etapa revisou-se no conteúdo disponível em uma base de dados eletrônicas do período 2003-2017 que pode ser destacada em alguns deles como base de dados confiável para garantir disponibilizar-se o material integralmente. Após iniciou-se a seleção de trabalhos científicos cujos resultados fossem relacionados com as palavras-chave, o sistema arquivístico do sistema legado da data da migração de dados no quadro 1 descreve os artigos que foram relacionados para análise da apresentação entre os títulos dos autores. Quadro 1, relacionados. Acervos audiovisuais em Brasília, imagens de memória. O próximo. No projeto de Miriam Pauli, apresenta um estudo sobre o projeto que está mapeado da produção e acumulação de registros audiovisuais. O conjunto deste foi constituído por um mapa a fim de identificar e qualificar itens de produção e acumulação de registros audiovisuais. A dissertação do pós-graduado Samuel Zanfernini visou organizar e disponibilizar conhecimentos sobre as informações da saúde, combinando aspectos estratégicos com a tecnologia da informação. O autor propôs um ambiente da Data Warehouse que viabilizar a forma otimizada e simples de monitoramento e análise de informações da área de saúde pública, visando uma tomada de decisão seja mais ágil que possa, por parte dos gestores, aperfeiçoamento e atendimento à saúde da sua população. A dissertação do mestrado de Cecília Santos Pinto teve como proposta a utilização de técnicas HETLL e desenvolvimento de módulos de pós-processamento e pareamento de probabilístico de registro de base de dados e área da saúde pública. A autora utilizou ferramenta para o procedimento distribuído para Spark para garantir o tratamento adequado com o contexto de Big Data no qual a pesquisa inserida, gerando assim resposta para o hábil. O artigo de Cristiano Soares Ramos apresentou um modelo de métrica definido através de utilização de abordagem com Question Metric para apoiar melhor o entendimento sobre o sistema do legado. No que se refere ao código de documentação oferecendo informações para apoiar a informação dessa definição e seus contratos de manutenção. A dissertação de pós-graduação de Laura Costa descreve os conceitos básicos do ambiente da Data Warehouse, abordando em especial o processo de migração de dados. O objetivo geral do estudo do processo da migração de dados para a Data Warehouse através da descrição de análise de conteúdo do quadro de abordagem, sendo elas a arquitetura de extração de dados, planos de conservação de dados, especificações para abordamento do processo de migração e garantir a qualidade de dados estratégicos da migração através do processo de perfilamento e mapeamento de dados, utilizando as tecnologias do movimento de dados na preparação de dados para Data Warehouse. O artigo de Carlos Matheus Manzoli Silva, Richard Ribeiro e Cavallo Rodrigues, Vitório Montana é o estudo do levantamento de fase de desenvolvimento do ETL e da etapa que constitui. Mas isso aqui é tudo irrelevante, metodologia. O Instituto de Memória da Histórica Cultural da Universidade de Caxias do Sul atua como 5 áreas relacionadas à preservação do estudo da memória individualmente, coletiva, pessoal e institucional em diversos campos da cultura, em sua perspectiva rigorosamente interdisciplinar, tendo como foco principal a pesquisa e ideação do patrimônio cultural, e tanto material como imaterial, da sua dinâmica histórica social. A atuação do IMHC, do Instituto de Memória Histórica Cultural, vamos passar porque
softwares utilizados. E IHC possui um conjunto de ferramentas e sistemas implantados a catalogação, armazenamento e preservação de dados. Como passa no longo do tempo, identificou-se a necessidade de implantar um sistema arquivístico uniforme, o HMC. O sistema de galeria é responsável para o gerenciamento de imagens do Instituto HMC de Análise e devido à heterogeneidade dos bancos de dados diferentes do sistema de gerenciamento de documentos, o Instituto estará localizado na Universidade de Caxias do Sul. O sistema ICA Datum Acrônicos Access Memory é totalmente feito e preparado para o ambiente web, software do código livre projetado para as inscrições arquivísticas que possuem um acesso de vários idiomas e tem compatibilidade com todos os navegadores existentes atualmente. A probabilidade, o problema existente das informações da base de dados da galeria que originou por meio de uma exportação de banco de dados. O ambiente de testes foi definido para atender a necessidade do Instituto diante dos modelos. Dados da importação de base de dados da galeria originou-se por meio da exportação de um banco de dados MariaDB que permite um sistema de gerenciamento de imagens de galeria. Os arquivos SQL oriundos de exportação possuem 117 GB, do tamanho preferido para foto, tornou-se onerosa e usabilidade que não foi um processo para a importação. O método de integração de dados, a imigração, né? O próximo, apresentação, figuras da galeria Arquivística Story. Como essas informações são obrigatórias, determinamos os valores e padrões segundo os campos, considerando os expostos, os padrões para a descrição, o processo de importação da planilha temporária Y para os arquivos CSV Atom levou aproximadamente um dia e meio para ser concluído. Todos os dados parametrizados anteriormente foram gravados com sucesso em seus respectivos campos, sem perda de informação. O Instituto MHC cataloga, armazena, reutiliza a manutenção e a preservação dos documentos do acervo histórico e da instituição cultural regional e contra a importância da história cultural. Documentos arquivísticos no formato digital, a preservação dependerá principalmente da solução de tecnologia adotada e dos custos que envolve. Pensando nesses fatores, a área do sistema da informação pode contribuir para a forma satisfatória das existentes de um sistema delegado que já estava inoperante e foram importados de uma nova solução tecnológica, trazendo como todo o trabalho anterior o Instituto como se fosse perdido. Com isso, velhos e novos documentos arquivísticos foram públicos, possíveis de consulta de um bloco único e sistema totalmente feito preparando para o ambiente web. A conclusão: o processo de migração de dados exige que existam perdas de informações ainda mais nesse processo aí,